Bom dia a todos. Eu tenho aqui, bom dia a todos. O Francisco Banha tem esta coisa de ser meu amigo e, portanto, faz-me sempre estes elogios públicos. Eu fico sem palavras. Eu estou a vir a correr, não é de nada pessoal, estou a vir de uma reunião de trabalho e, portanto, eu tinha a ideia que tinha aqui uma apresentação, mas eu acho que vou às tantas saltar isso e deixo só duas ou três palavras de apreço. E eu fiz questão de vir cá, apesar de não ser um grande especialista em capital de risco hoje em dia, e de estar mais ligado às garantias, essencialmente para sinalizar o trânsito está caótico, portanto, muitas das pessoas que vão vir cá ter não nos vão ouvir nesta primeira parte. Eu próprio demorei imenso tempo a chegar de Campo de Ourique aqui. Mas o que eu queria dizer-lhes é o seguinte: é muito importante este trabalho que o Francisco vem desenvolvendo ao longo dos anos, não tanto, às vezes, pelo resultado imediato, mas pelo sinal que nós vamos todos dando de que ainda há portugueses que acreditam que é possível fazer coisas cá e, portanto, é possível, eu já disse isso o ano passado, ou há 2 anos aqui também, e insisto nisto, que é possível. Nós temos tido a sorte de, em Portugal, ter uma geração, ou várias gerações, de pessoas que insistem em empreender, não necessariamente jovens empresários, porque muitos são empreendedores novos, mesmo não sendo jovens do ponto de vista do escalão etário, e esta é uma espécie de, evidentemente, se os jovens aderirem, é melhor porque são gerações que em camada se vão somando e que vão criando uma espécie de ecossistema, como nós gostamos de dizer, que há de gerar coisas. Eu ainda não perdi a esperança de um dia ter um Skype ou uma Google feita por portugueses, não necessariamente portuguesa do ponto de vista formal. E este sinal que o Francisco e a equipa dele vêm dando ao país de que é possível insistir, às vezes no meio da crise, às vezes sem recursos, é um sinal que nós apreciamos e que eu tenho feito, junto com os meus colegas da Garantia Mútua, a questão de apoiar muito, não tanto pelo montante pecuniário, digamos assim, que nós disponibilizamos para a organização deste evento, que também é algum, apesar de tudo, isto foi aqui significado, mas fundamentalmente como sinal de apreço, porque se nós não fizermos coisas. Deixem-me dizer-lhes agora de forma mais sistemática porque é que esta questão do empreendedorismo e porque é que esta questão de dar visibilidade àquilo que os empreendedores fazem é do meu ponto de vista, crítica para um país como Portugal, que precisa de facto de exemplos, mas também é crítica para a sociedade em geral e, se quiserem, de uma perspectiva mais global, para a Europa como um todo. É que nós, de facto, estamos numa espécie de at crossroads, não é? Como dizem os ingleses. Temos neste momento um problema a nível europeu e em Portugal em particular de capacidade para gerar ideias que gerem valor acrescentado quando comparados com outros blocos comerciais e outros blocos populacionais, enfim, e outras geografias no mundo, e isso aplica-se da Europa em relação a outros continentes e aplica-se dentro da Europa de países como Portugal em relação a outros. E só vamos resolver isto, e enfim, não estou a dizer nada que seja novo, é só para digamos, se quiserem sinalizar ou enfatizar isso, por causa desta necessidade de gerar valor acrescentado nas atividades e de continuar a acreditar que isto é um continente e que estamos dentro da Europa consegue gerar valor acrescentado. E é muito importante que a sociedade civil, e é por isso que estas iniciativas têm sido sempre apoiadas pelas companhias que eu tenho tido a sorte de dirigir, desde a PME Investimentos, como foi referido, desde as companhias que eu tenho tido a sorte de dirigir. Porquê? Porque nós entendemos que é mais útil, às vezes, um sinal da sociedade civil, mesmo alavancada por um apoio público, do que fazer só isto pela via mais convencional do apoio público, que também é importante, que é fundamental em alguns aspectos, mas que não é só. E eu hoje tinha-me sido pedido para falar um pouco sobre o que vem a seguir, que é aqui este boneco da Garantia Mútua. É importante perceber que a atitude de empreender e a capacidade para criar ideias que gerem valor acrescentado digamos, e a capacidade para criar ideias que sejam depois suportadas num fluxo constante de atividades de suporte que permitam que essas ideias floresçam, se desenvolvam e sejam transformadas em produtos de mercado e que, obviamente, produtos que possam passar o teste de ter clientes, que é uma questão absolutamente crítica. Quer dizer, ideias todos podemos ter, coisas muito interessantes todos podemos dizer, mas depois temos que vender o que propomos
com margens que sejam aceitáveis e temos que o fazer num mercado aberto. E se quiserem, o teste maior de qualquer empreendedor é passar da fase em que tem muitas ideias à fase em que as ideias são marketable e geram de facto rendimento depois de descontar os custos, se quiserem, uma versão muito simplificada da coisa. E se o puderem fazer com um ambiente que seja, digamos assim, favorável e friendly, seguramente têm mais possibilidades de chegar ao mercado e de fazê-lo com sucesso. Eu trabalho numa área, como alguns de vocês saberão, enfim, vejo muitos amigos na sala, que tem que ver exatamente com a envolvente na componente do financiamento dos projetos. Hoje em dia mais, como foi referido pelo Francisco, na área da garantia mútua e na garantia de crédito, portanto, na área do capital alheio, já há uns anos para cá, mas também, durante muitos anos, trabalhei na área do capital de risco e, enfim, e continuo, aliás, ligado aos business angels e ao capital de risco. Pelo menos para já, daqui a umas semanas, eventualmente, vou ter que fazer um stop, wait and see, nessa vertente mais operacional. Mas o financiamento é só uma das componentes de tudo isto. Isto é evidente que quem tiver uma boa ideia, conseguir provar que ela tem mercado, se a seguir não conseguir financiá-la adequadamente, pode ter aqui um passo atrás. Nessa matéria, aliás, o painel que vem a seguir tem uma função aqui fundamental, que é, nós precisamos de financiamento à entrada, portanto, precisamos das instituições que financiam isto de forma clássica, os bancos, as sociedades que garantem os bancos, os capitais de risco, os business angels. Precisamos de pôr o mercado, penso que é essa a tua parte, a também tratar disto de forma mais proativa na entrada, portanto, na chegada dos empreendedores ao mercado e naquilo que é o financiamento dos projetos, mas fundamentalmente eu acho que nesta área precisamos que o mercado funcione na saída. Muito mais do que às vezes ter quem financie projetos de jovens empreendedores na entrada, onde normalmente os montantes até podem ser relativamente pequenos nestas fases iniciais e onde o Fools, Friends and Family pode funcionar perfeitamente numa fase muito seed e depois os business angels e depois os capitais de risco. Eu acho que nós em Portugal, neste momento, temos já não tanto um problema de oferta, apesar de tudo, há muitos operadores de capital de risco em Portugal hoje, muitos, eu diria muitos e bons, pessoas que sabem como é que estas coisas se fazem, que têm mundo, que conhecem as melhores técnicas internacionais e, portanto, haverá com certeza, olha, está a chegar a um deles e, portanto, o Sr. Presidente da Associação Europeia de Business Angels, e mérito, e é também um dos financiadores de projetos. Agora, isso, nós quando investimos num projeto precisamos necessariamente depois de ter uma perspectiva de que podemos sair dele, não é? A lógica de que tudo isto funciona se houver um caminho de saída. Desse ponto de vista, a evolução dos cenários em que os mercados de capitais possam ser úteis para poder fazer depois o placement em mercado de projetos, ou, se quiserem, as situações em que o mercado de capitais pode eventualmente também ajudar a financiar PMEs ou aglomerações de PMEs ou fusões de PMEs, são matérias mais novas, onde nós começamos todos a trabalhar um bocadinho mais e onde eu penso que pode haver aqui, eventualmente, para Portugal, um caminho do futuro. Em resumo, primeiro que tudo queria felicitar-te a ti, Francisco, enfim, corporizo em ti, mas obviamente a ti e toda a tua equipa, este trabalho longo que vocês vêm fazendo de defesa do empreendedorismo e de quase uma espécie de peregrinação, às vezes sozinho, sobre um tema que nem sempre foi querido em Portugal. Dizer-vos que, da parte que nos diz respeito ao Sistema Português de Garantia Mútua, teremos, com certeza, continuaremos a apoiar-vos, porque achamos que isto é fundamental. Dizer-te que, em relação à massificação de capital de risco, depois não sei que faça, e o Paulo Andrés é capaz de ter uma solução melhor que a minha. Não é necessariamente fácil admitir-se que vamos massificar o investimento em equity, até porque ele não é, por definição, massificável, mas é possível fazer mais. Isso, enfim, é sempre possível fazer mais e melhores, e ainda até na área da garantia mútua, onde já fizemos 20 mil milhões nos últimos 6 ou 7 anos, mas, quer dizer, continua a ser pouco, quizá precisamos de mais e de melhor. Eu acho é que esta capacidade que tu tens demonstrado para trazer os atores nacionais, as instituições públicas, o IAPMEI, o turismo, enfim, as instituições, a ICEP, as instituições que também estão no envolvente, e personalidades internacionais que nos dão insights, que nos dão conhecimento sobre aquilo que se passa, é bom para nós todos, e se pudermos continuar a interagir, eu fico muito contente e estou sempre disponível.
Tenho pena de não ter o saco de notas eu próprio que me permitiria massificar tudo isto. Não sei se seria boa ideia, mas pelo menos, como dizia um grande amigo meu aqui há pouco tempo, numa conferência onde estivemos juntos, pá, se não tiveres clientes, tens clientes, não tens clientes, ele dizia com muita graça. Então qual é o fator de sucesso? Tens clientes? Pá, se não tens clientes, podes ir embora que eu não invisto no teu projeto. E a malta insistia, mas qual é o fator de sucesso? Não acha que temos que atuar sobre envolvente, que fazer isto e aquilo? Tens clientes? Não era, Paulo? Não tens clientes, podes ir embora. E é disto que se trata, quer dizer, isto era uma graça, que foi, aliás, muito bem dita num congresso internacional ali pelo Paulo Andrés, onde estivemos juntos, e ele está carregado de razão. É preciso, digamos, se quiserem, para podermos massificar, dentro dos limites do massificável num produto de equity, a intervenção em equity, porque temos muita liquidez, é preciso que os empreendedores ou os candidatos a empreendedores percebam de uma vez por todas que o fundamental é mesmo a capacidade para ter soluções, produtos, serviços que sejam vendáveis com valor acrescentado a clientes. Portanto, esse é o passo seguinte, se quiserem a mensagem é, precisamos de muita gente que seja capaz de gerar clientes. Muito obrigado, Francisco, continuação de um bom dia de trabalho. Eu agora vou pregar outra freguesia, tenho um conselho de administração em Coimbra daqui a uma hora e tenho muito gosto em estar cá, espero estar cá mais vezes, é sinal de que continuas a colaborar de facto com o país e a ajudar toda a gente a falar sobre isto que é muito importante. Mas o boneco dizia, tinha aqui uma curva do ciclo da vida, um deles. Está aqui uma curva do ciclo da vida, estão a ver? E, portanto, depois tinha isto como é normal às fatias. Tinha aqui a fatia em que é very early stage, tem o Val da Morte e tal, é Seed Capital e Friend, Food and Family, e alguns investidores, alguns business angels, alguns corporate investors, que fazem investimento em very early stage e por causa da... ainda que não seja muito convencional, hoje em dia, pelo mundo fora, como sabem, há muitos investidores corporate, muitas grandes empresas que fazem investimento nesta fase, até pré-seed de investigação pura e dura, porque o fazem numa lógica de corporate entry. Portanto, quer dizer, para eles aquilo é como se tivesse um departamento de investigação e, portanto, aí claramente não entram soluções de crédito, não é muito frequente. Hoje em dia, na Europa, nomeadamente já com o FP7 e agora com o Horizon 2020, há alguns subprogramas que vão ter financiamento para esta componente também com garantias, através do Fundo Europeu de Investimento, e, portanto, pode haver aqui circunstâncias onde um projeto que convencionalmente é só financiado por capital próprio possa ter uma pequena alavanca de um crédito, porque recebe uma contragarantia pública de 80% ou 90%, ou seja, o financiador alheio, por capital alheio, pode arriscar aqui uma coisa que normalmente não arrisca. Porquê? Porque sabe que tem uma perda potencial muito mitigada, portanto, se correr mal, o Estado cobre-lhe uma espécie de resseguro, cobre-lhe 10 ou 20, cobre-lhe 80 ou 90% da perda potencial. Depois, na fase mais early stage clássico, portanto, de arranque, de first round financing, se quiserem, portanto, já que quando a curva começaria a subir, a seguir ao startup, aí sim já há hoje nas garantias um conjunto de soluções de colegas nossos, nomeadamente nos braços de garantia dos bancos de desenvolvimento ou das instituições de desenvolvimento, em que o Estado entende, porque o mercado não faculta liquidez suficiente na parte de equity, então o Estado entende que é preciso às vezes também introduzir aqui dívida. Dívida, obviamente, com características mais semelhantes à dívida mezanina ou quase capital ou dívida subordinada. Pode ter ou não cupons de dívida transformável em capital, hoje em dia até estamos a estudar com algumas entidades internacionais e até com a Bolsa Portuguesa a possibilidade de, não tanto aqui, mas mais à frente, ter obrigações que depois tenham cupons destacáveis e que possam ser consideradas para efeitos de capital próprio das empresas, quase como aos cocos do pacote da Troika, quer dizer, mas que de facto permitem ser consideradas como capital próprio nesta fase da curva para capitalizar as empresas, porque nós temos aqui um problema em Portugal, que aliás é um problema europeu, mas em Portugal é mais grave, para quem conhece bem as estatísticas, é que em Portugal, de facto, os indicadores de autonomia financeira, medidos pela forma clássica, são muito baixos, comparados com médias internacionais, e não é possível acharmos, por mais que eu gostaria, não é? Porque também invisto em capital, pouco, mas enfim, à minha escala invisto, eu gostaria muito que houvesse uma solução de equity para estas empresas todas se capitalizarem, que é um bocado o discurso agora oficial.
Mas isso não é possível, não é cá, nos Estados Unidos também não é. Os americanos financiam 4 ou 5 mil empresas no máximo em capital de risco por ano e têm 30 milhões. E os outros 29 milhões e tal continuam a ter que se financiar todos os anos. O grosso do financiamento da atividade empresarial no mundo inteiro é feito com dívida, não é feito... Pronto, e depois é preciso equity para as coisas que são fundamentais, para as empresas que são as nascentes e as stars do futuro, para as de alto valor acrescentado, ou então para as grandes transações de private equity e tal. Mas, quer dizer, neste meio, neste momento a economia portuguesa não permite que as empresas gerem lucros para se capitalizar pela forma mais clássica, que é reter lucros, não é? Enfim, até porque depois a política fiscal nem sequer consegue ser muito, se quiserem, ativa nisso, porque não temos condições para ter uma política fiscal muito aberta. Isso seria o ideal, quer para os investidores que metem capital nas empresas poderem descontar isso no IRS, um bocado como nós, nos Business Angels, temos defendido, quer mesmo para as empresas que retêm lucros e não os distribuem poderem, eventualmente, ter uma majoração qualquer por esse facto. Portanto, esse é o instrumento clássico para capitalizar PMEs no mundo inteiro. Os alemães fizeram isso durante 15 anos e por isso é que hoje estão numa situação excelente quando comparada com as estatísticas de há 15 anos atrás. Mas aqui nós com a Bolsa vamos tentar, por exemplo, não será também para todos, mas para umas centenas ou até uns milhares de empresas que sejam um bocadinho mais high profile, poder ter uma solução em que nós temos um bond, mas como tem uma option de transformação em capital, possa ser considerado, por exemplo, pelo Banco Central e pelos analistas de crédito como um quasi-equity, portanto, nos gastos de autonomia isso possa ser levado a capital. Na Europa, estas soluções em alguns países já existem e, portanto, existem não tanto na fase, imaginando aqui a curva, em que já estamos em arranque e lá em cima na fase de desenvolvimento, mas mesmo cá em baixo nos startups há alguns fundos muito específicos. Portanto, na Áustria o AVS tem um, há uns tipos na Holanda que também têm, as Socamás francesas têm uma coisa do género, que é só para startups, e fizeram 50 mil startups ou isso nos últimos anos, só com dívida, portanto, e aí nem há colaterais nem nada, porque tem o seguro de 30%. Portanto, se quiseres respondendo diretamente à tua pergunta, sim, há soluções em que se misturam investimentos que são claramente em fase inicial do ciclo de vida com alguma dívida garantida, se quiseres. Não só, nós em Portugal usamos a sigla garantia mútua porque o sistema português é um sistema de base mutualista, como penso que saberão, onde as sociedades que fazem as garantias são mutualistas e, portanto, são maioritariamente detidas por empresas e depois têm um resseguro público. Mas há muitas sociedades minhas congêneres na Europa fora que não são. Nós hoje em dia mudamos, aliás, a Associação Europeia mudou de nome e chama-se hoje só a Associação Europeia das Instituições de Garantia, porque tem mutualistas e não mutualistas. Quer dizer, aqui a questão aqui é o produto e não tanto a estrutura jurídica que determina a situação. Não sei se respondi à tua questão e é isto. Mais uma vez, portanto, não sei se alguém tem mais alguma questão. Mas estava sol e bastante trânsito a vir para cá. Muito obrigado a todos. Um abraço.